Meu irmão, minha irmã, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que realmente importa nas nossas vidas, no nosso dia a dia, porque de quando em quando a gente perde o foco e a gente tem que fazer alguns ajustes. Então, o tema do nosso mês é Nutrindo a Jornada da Fé, porque os dias são maus, e o tema de hoje em especial é a busca pelo que realmente importa, e nós vamos ler Mateus a partir do capítulo 6, no versículo 5. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, o Senhor Jesus começa a ensinar sobre oração, e depois nós vamos nos deter sobre o assunto da noite, que vai ser jejum. Jesus diz no capítulo 6, versículo 5: quando vocês orarem, então isso pressupõe que você, como cristão, você ora e deve orar sem cessar, amém? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, ou seja, como as pessoas falsas, que gostam de orar em locais públicos, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando vocês orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar. Sabe aquela questão de, olha, você tem que orar 10 vezes o Pai Nosso, você tem que orar 20 vezes isso ou aquilo? É exatamente aquilo que Jesus está dizendo. Não adianta você falar muito, você tem que ter de fato um diálogo com Deus. Então é por isso que nós não temos o hábito de orar seguidamente, por exemplo, a oração do Pai Nosso. A gente sabe que os católicos, por exemplo, com todo respeito aos católicos, por vezes eles oram 10 vezes o Pai Nosso, 10 vezes a Ave Maria, 10 vezes isso, 10 vezes aquilo. Então aqui a palavra está nos ensinando que não é assim, né? E aí o Senhor, então, sabendo que a próxima pergunta nossa era como orar, Ele vai explicar como orar. Então, ao orar, versículo 7, ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que ao repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai Celestial sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Portanto, ao orar, ore da seguinte forma. E aí ele vai orar a oração ao Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, porque no céu a vontade de Deus é feita e aqui na terra ainda não é feita. É por isso que a gente vê tanta maldade, tanta injustiça, tantas doenças e por aí vai. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Olha que expressão importante. Eu estou usando aqui a tradução transformadora, para dar uma compreensão melhor. E na minha versão, e na versão de muitos de vocês, está chamando uma ofensa de uma dívida. Quando você ofende uma pessoa, você pode não ficar, você pode não dever financeiramente nada a ela, mas quando você faz uma ofensa, quando você ofende alguém, você fica com uma dívida. E aí então tem algumas condições nessa questão da dívida. Perdoa as nossas dívidas da mesma forma que nós perdoamos aos nossos devedores. Quem são os nossos devedores? Aqueles que nos ofenderam, aqueles que me magoaram, aqueles que te ofenderam, aqueles que te magoaram.
E aí ele continua: pois teu, Senhor, é o reino, teu é o poder, teu é a glória para sempre. Versículo 14: seu Pai Celestial os perdoará se vocês perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Então ele tem certeza que quando Jesus está falando de dívida, no versículo 12, ele está falando de ofensa que nós fizemos a alguém, por causa desse versículo. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai Celestial não perdoará você também. Então, por uma questão de inteligência, você precisa perdoar todas as pessoas que te ofenderam, para que você também receba o perdão de Deus. Então, eu sei que é difícil perdoar, eu também tenho dificuldade para perdoar, mas aquilo que a palavra de Deus me ensina, me inclina a obedecer e a colocar em prática aquilo que o Senhor diz. Eu tenho que perdoar. Então, mesmo não sentindo amor pela pessoa, mesmo sentindo raiva pela pessoa, eu perdoo, e devagar, lentamente, ao longo de dias, às vezes de semanas, às vezes de meses, às vezes de anos, dependendo do tamanho da ofensa, é que aquela dor passa. Mas ela passa. Então a gente precisa perdoar. É uma condição. Agora, a partir do versículo 16, é que a nossa batata vai assar. Versículo 16: quando vocês jejuarem, não é se um dia você decidir jejuar. O Senhor está dizendo, vocês precisam jejuar. Eu não vou colocar uma regra, olha, tem que ser 2 vezes por semana, como faziam os fariseus. Mas quando vocês jejuarem, significa que vocês precisam jejuar. E aí eu vou perguntar para você, qual foi a última vez que você jejuou? Eita Jesus, olha, vou confessar o meu pecado aqui também, viu? A última vez que eu confessei faz muito tempo que a Clarice deu um cutucão na gente, que a gente precisava jejuar em favor do louvor, e aí essa semana a minha batata assou. Aí o senhor me falou, você vai falar sobre jejum e você não está jejuando? Eita, meu Pai do céu, lá vou eu jejuar, né? Então, como diz o outro, né? A gente prega, irmãos, mas o prego rasga primeiro da gente, viu? Mas chega, né? Então, quando vocês jejuarem, não façam como os hipócritas, como os fingidos, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Que recompensa que é? É de ser aplaudido pelas pessoas. Nossa, como você é espiritual, você está jejuando, né? Então essa é a recompensa que ele está dizendo. Versículo 17: mas quando vocês jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto, e desse modo ninguém notará que vocês estão jejuando, exceto seu Pai, que sabe que vocês estão jejuando em segredo. E o seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, então o jejum é algo que Jesus está dizendo para nós fazermos. Mas é impressionante como nós, seres humanos, nós temos a capacidade de estragar as coisas. E veja, Jesus citou num outro momento, em Lucas, no capítulo 18, um episódio que retrata quando as pessoas que estão na igreja, elas começam a se sentir tão espirituais e melhor do que os outros, que eles começam a fazer daquilo que Deus orienta, começa a fazer um pedestal para se exibir. Então ele conta a história de 2 homens que foram até o templo. E ele diz que um era fariseu, né, que era uma pessoa extremamente certinha, rigoroso em tudo. Ele diz inclusive, né, que ele era uma pessoa que dava o dízimo de tudo, que jejuava 2 vezes por semana. Mas nessa oração, esse homem que era um fariseu, ele entra no templo e ele começa a se engrandecer. E ele diz para Deus: Senhor,
eu te agradeço, porque eu sou um homem bom, eu não sou ladrão, eu não sou injusto, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu dizimo 2 vezes por semana, eu jejuo 2 vezes por semana e eu dizimo de tudo aquilo que eu tenho, e eu sou inclusive melhor do que esse outro homem que está aqui, que é o segundo homem que Jesus vai dizer. E quem que é o segundo homem? O segundo homem é um publicano. O publicano era aquele cara que trabalhava para o Império Romano, que recebia o imposto do povo judeu e era odiado pelo povo. Mas esse publicano, ao contrário do fariseu que chegou na casa de Deus e ficou se engrandecendo por aquilo que ele era e aquilo que ele fazia, o publicano batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, significando: Senhor, eu sei que eu sou um pecador, que eu preciso melhorar, que eu preciso da ajuda do Senhor. Jesus disse então que quem voltou para casa justificado foi o publicano e não o fariseu que ficou lá se engrandecendo diante do Senhor. Então a gente precisa tomar cuidado naquilo que a gente faz para a gente não estragar coisas que são boas, como por exemplo o jejum. Você sai jejuando e contando para todo mundo se exibindo. Não é assim que deve ser feito. A gente vê muito, né, no YouTube, vídeos de pessoas dizendo: olha, eu fiz jejum de tantos dias, fiz isso, fiz aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tudo mais. A gente precisa ter cuidado, filtrar, porque nem tudo aquilo que as pessoas postam lá é verdade. Agora, algumas curiosidades. Você sabia que provavelmente Abraão, Isaac e Jacó talvez nunca tenham jejuado na vida? Pois é muito provável que eles não tenham jejuado. E como é que começa essa questão do jejum para nós? Começa com Moisés, depois que ele traz o povo do Egito, que Deus dá as leis, e além das leis, Deus dá várias orientações sobre festas. E uma das coisas que estavam incluídas nas festas era o chamado Dia da Expiação. O Dia da Expiação era o dia que o pecado de todo o povo de Israel era coberto. E como é que era feito isso? Irmãos, era um ritual bem longo, bem extenso, que era inclusive naquele único dia no ano que o sumo sacerdote podia entrar aonde estava a Arca da Aliança. Só recapitulando, né? Na época de Moisés, eles não tinham o templo, então eles construíram uma tenda, né? Do lado de fora era o pátio onde ficava o altar, aí tinha um local fechado que era a tenda em si, que era chamado Lugar Santo, e dentro desse lugar santo tinha uma outra salinha que era chamado Lugar Santo do Santo ou Lugar Santíssimo, e nesse lugar chamado Santo do Santo era onde ficava a Arca da Aliança, a Arca de Ouro, que tinha os querubins lá em cima, e dentro tinha a vara de Arão, tinha o maná e as tábuas da lei. Tinha isso. Eu estive no Templo de Salomão, e lá eles têm essa cópia, essa réplica do tabernáculo construída em tamanho original, e você entra lá e você vai até o Santo do Santo. Então, mesmo sabendo que era só uma réplica, que era só uma cópia, quando eu entrei lá e o sacerdote abriu a Arca da Aliança, eu vi lá nessas 3 coisas, eu fiquei emocionado. Imagine como era. Então, o jejum começou para o povo de Deus com essa orientação de Deus, que uma vez ao ano eles deveriam então jejuar, que era o chamado o dia da expiação. E nesse dia, meus irmãos, o sacerdote ele tinha uma série de coisas que ele precisava fazer para poder entrar no Santo do Santo, para, enquanto o povo estava jejuando, ele então cobrir o pecado da nação. Então, vou ler para vocês rapidamente como que era isso, e aí vocês vão entender porque, inclusive, que era feito apenas uma vez ao ano, de tão trabalhoso que era. Então, o sumo sacerdote, né, estava lá no tabernáculo, ele mandava todos os demais sacerdotes e levitas saírem de dentro daquela região onde só ficavam os sacerdotes e os levitas, que era o tabernáculo. Mesmo dentro do pátio eles não podiam ficar. O sumo sacerdote, então, ficava sozinho, ele ia até
até uma bacia que existia no tabernáculo e ele se lavava. Aí então o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santo, ele tirava a sua roupa de sacerdote, que era uma roupa bem bonita, cheia de coisas e tudo mais, e ele colocava uma roupa bem simples de linho, que segundo a tradição era de linho branco, e colocava também um turbante sobre a cabeça. O sacerdote saía do lugar santo, ele ia até o pátio, ele sacrificava um novilho, porque ele precisava pedir perdão primeiro pelos pecados dele e da casa dele. Alguns estudiosos entendem que a casa dele aqui estende para todos os demais sacerdotes e levitas, para depois ele pedir perdão pelos pecados de todo o povo. Então, o sumo sacerdote ia e sacrificava um novilho, e então ele voltava para dentro do lugar santo, e quando ele sacrificava, ele pegava do altar. O altar, irmãos, a gente fala altar, parece que é um lugar, né, assim como um púlpito e tudo mais, mas o altar, para você ter uma referência certa, pensa numa churrasqueira grande. O altar era isso, que colocava a oferta lá, embaixo tinha as brasas, e as brasas queimavam a oferta. Então aquilo era chamado de altar do sacrifício. Então ele ia lá, matava o novilho, pegava um pouco do sangue do novilho numa bacia de ouro, e num incensário ele pegava brasas vivas daquele altar e levava para dentro do lugar santo. No lugar santo ele pegava 2 punhados de incenso moído e perfumado, e aí então, diante disso, ele entrava no lugar onde estava a Arca da Aliança, e aí primeiro ele colocava aquele incenso sobre as brasas, e aquilo formava uma fumaça, e tinha que formar essa fumaça mesmo. E aí então, ele com o dedo, ele pegava no sangue do novilho e aspergia 7 vezes sobre a tampa da Arca da Aliança. Depois disso, ele pegava com o dedo e aspergia de novo mais 7 vezes em frente da Arca da Aliança. Tudo isso para purificar o pecado dele. Aí ele tinha que sair, né, do pátio, e aí então ele ia até a frente da tenda da aliança. Lá já tinham 2 bodes reservados. Você já ouviu falar, já ouviu aquela expressão que se diz assim: eu fui o bode expiatório? Já ouviu essa expressão? Bode expiatório? Bode expiatório é uma expressão que a gente usa para dizer assim: eu fui o culpado mesmo não sendo culpado, eu fui usado como bode expiatório. Por que bode expiatório? Porque vem dessa tradição. Depois que o sumo sacerdote fazia isso, tudo disso, né, por causa do dia do jejum. O sacerdote ia até a frente da tenda, e lá tinha 2 bodes. Então ele tinha que apresentar esses 2 bodes ao Senhor e tirar sorte para saber qual dos 2 bodes que ia morrer e qual que eles iam usar como bode expiatório. Então, aquele que era sorteado para morrer, o sumo sacerdote sacrificava esse bode, pegava um pouco do sangue dele, voltava de novo, entrava pela segunda vez no lugar santíssimo, e de novo ele aspergia com o dedo 7 vezes em cima da tampa e na frente da tampa o sangue do bode, porque agora era pelo perdão pelos pecados da nação. E aí ele aspergia esse sangue também no lugar santo e no altar do sacrifício, purificando todo esse local. Depois disso, o sumo sacerdote saía novamente, ia até aquele outro bode que estava vivo, colocava as 2 mãos sobre a cabeça do bode e confessava todo o pecado da nação sobre aquele bode. Aí uma pessoa pegava aquele bode, que era o chamado bode expiatório, que ele levava a culpa de todo o povo da nação, e ele levava aquele bode para o deserto e soltava o bode no deserto. Aí o sacerdote voltava, tomava um banho, vestia toda a sua roupa, né, de sacerdote, aquela bonitona e tudo mais, sacrificava um outro novilho, e tudo aquilo que não tinha sido consumido lá no altar, como a pele dos animais, tudo mais, era levado e incendiado fora. Então, meus irmãos, era um processo rigoroso, lento, e aí
depois disso, no final do dia, que as pessoas então comiam, e nesse dia então, querida, obrigado. Nesse dia então, no final do dia, que as pessoas voltavam a comer, e nesse dia era o dia que toda a nação tinha os seus pecados cobertos por causa desse sacrifício. Então, imagine, todos os anos, uma vez por ano, no 7º mês, no 10º dia do mês 7º, eles tinham que fazer tudo isso. Mas, então a Bíblia fala em 1 João, aliás, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João Batista olhando para Jesus e dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus capítulo 9, versículo 12 diz que Jesus entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, não com sangue de bodes e de novilhos, mas com o seu próprio sangue, obtendo a nossa redenção, o perdão dos nossos pecados. Então, Jesus, com o seu sacrifício na cruz, ele entra uma única vez no lugar santíssimo, e ele é ao mesmo tempo, ele é a oferta, porque ele é o Cordeiro de Deus, e ele também é o sumo sacerdote. Então, a partir do sacrifício de Jesus, nada disso tem mais necessidade, porque ele fez de uma vez por todas o sacrifício para pagar a nossa sentença, para pagar a nossa condenação, para pagar os nossos pecados. Tudo que nós precisamos é dizer que nós queremos ser cobertos pelo sangue do Senhor Jesus, e é por isso que eu e você estamos aqui. Amém? Glória a Deus por isso. Muito bem. Agora, meus irmãos, então, se o jejum não é um mandamento, se Abraão, Isaac e Jacó provavelmente não jejuaram, se até os discípulos de Jesus não jejuaram, porque tem um versículo que diz que vieram falar com Jesus o seguinte: mas, Senhor Jesus, os teus discípulos não jejuam, nós, discípulos de João Batista, nós jejuamos, os fariseus jejuam, por que vocês não jejuam? E Jesus dá a explicação. Agora, você sabia que o jejum é necessário por diversas situações? Uma muito importante é quando você vai fazer uma cirurgia. Quem aqui já passou por uma cirurgia, depois de fazer os exames, chamado pré-operatório, a outra coisa que você tem que fazer é ficar em jejum, dependendo da situação, 8 horas, 12 horas em jejum. Por quê? Porque quando você está anestesiado, todos os seus músculos e reflexos, eles perdem o efeito. E aí, se você tiver algum líquido, algum alimento no estômago, você está deitado, isso pode voltar para o pulmão e você pode ter uma inflamação e pode, inclusive, morrer. Então, os médicos já sabem disso. Vai fazer cirurgia, jejum absoluto, para não correr risco disso. Então, nós temos o jejum usado não somente para aquilo que é o espiritual, mas também para a medicina. E tem também, lógico, o povo que quer emagrecer, aí tem os jejum intermitente, jejum disso, jejum daquilo, mas isso é outra história. Agora, a gente tenta sempre entender os porquês das coisas. A gente quer colocar numa equação, entender pela razão o porquê do jejum. E não dá, meu irmão, minha irmã, para você entender pela razão por que Deus pede para você ficar sem comer para que algo no mundo espiritual aconteça. Não tem lógica. A gente não consegue fechar essa equação. Por mais que a gente tente, a gente não consegue. O que dá para fazer é chegar perto. Então, como é que a gente chega perto? Se a gente olhar para Mateus, capítulo 26, versículo 41, a palavra diz o seguinte: Jesus dizendo: vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. E aqui vem a explicação que a gente quer. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, nós somos formados por corpo, alma e espírito. Esse versículo está dizendo que o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne, a nossa natureza carnal, ela é fraca. E de fato, a gente pode sair do culto aqui. Se uma pessoa fizer um negócio muito mal feito contra a gente, o nosso sangue já ferve e a nossa natureza carnal já quer rebater o negócio, já quer ir para cima. Se a pessoa for sanguínea ou colérica, então, aí já viu, é uma benção, E a gente
gente tem que exercer domínio próprio por causa disso. Então, esse versículo dá uma pista que a nossa natureza carnal é fraca. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da natureza carnal, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E aí o salmista diz o seguinte, Salmo 109, de jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos e a minha carne emagrece. Então ele está dizendo que ele tem o hábito de jejuar, e de tanto jejuar ele está nessa situação enfraquecido. E aí vem uma palavra de Paulo que nesse contexto agora, com esses versículos que eu li, ele começa a fazer um pouco mais de sentido, que é aquele famoso versículo que Paulo diz: quando estou fraco, então eu estou forte. O que é que a gente tenta entender? Que quando a gente faz o jejum, é como se a gente pegasse a nossa natureza carnal e pegasse o volume dela, a força dela, como se tivesse um botão de controle, e a gente virasse e diminuísse o poder que ela exerce sobre nós. Porque quando a gente está bem alimentado, a gente dormiu bem e tudo mais, a gente está cheio de energia para o que der e vier, inclusive para aquilo que não convém. Agora, quem já fez jejum sabe que quando a gente está jejuando, a gente fica num alerta máximo. Qualquer coisa que acontece, a gente fala: opa, eu estou jejuando, não posso ficar bravo, não posso fazer isso porque eu estou jejuando. É um negócio que Deus deve olhar e dizer: nossa, mas como são crianças mesmo, meu pai do céu. Então tem essa situação. Quando a gente está jejuando, irmãos, penso eu que a gente diminui a intensidade do poder da nossa natureza carnal sobre nós. É como se a gente diminuísse o volume de um rádio que está muito alto enquanto Deus está falando. Então, porque a gente está diminuindo o volume desse rádio, a gente está conseguindo ouvir melhor aquilo que Deus está dizendo. Pelo fato da gente não ficar dando atenção para a nossa carne, para a nossa natureza carnal, a gente consegue ficar mais atento, mais focado, ligado naquilo que Deus está falando para nós. Então, o jejum tem esse foco, é o máximo que a gente consegue chegar em termos de explicação. E aí, meus irmãos, a gente tem uma situação que não deveria ser assim, Porque quando a gente jejua, o jejum, ele não é uma troca com Deus. Eu vou jejuar para Deus abrir uma porta de emprego. O jejum não pode ser usado para isso. Eu tenho uma luta espiritual lá na minha casa, então eu vou jejuar para Deus me dar uma vitória nessa área. O jejum não deveria ser usado para nenhuma dessas coisas e tantas outras mais. Mas na prática, o que a gente faz? A gente está passando por uma luta: Senhor, eu vou jejuar para o Senhor me dar a vitória nessa área. Mas a gente precisa lembrar que do lado de Deus, como Deus deve receber o jejum? A partir do momento que a gente para de alimentar a nossa carne, que é algo que nos dá prazer, principalmente a gente que é mais gordinho, a gente tem um prazer em comer, que é uma coisa fora do comum. Então, quando Deus olha para nós, que estamos deixando de fazer algo que é prazeroso para a nossa natureza carnal, para nós estarmos mais próximos do Senhor, é evidente que o Senhor vai olhar para nós, e como diz Tiago, aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vocês. Então, quando nós fazemos um jejum, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos aproximando mais do Senhor, e por sua vez o Senhor também se aproxima mais de nós. Então é evidente que nós temos uma comunhão maior com o Senhor. Então, para ficar mais didático, pensa, por exemplo, quando seus filhos eram
menores, e ele já tinha tido lá, por exemplo, uma cota lá de doce do dia. Mas ele chega para você, senta no seu colo, faz um carinho. Ai, mamãe, mas eu amo tanto você é tão especial, não sei o que, ppp. E no fim, dá mais um pedacinho de doce, né? O que você acaba fazendo? Um pedacinho de doce dá, entende? Por quê? Por causa daquele carinho. Não foi uma barganha, mas foi algo ali de uma relação de pai e filho. Então, isso acontece. Então, outras pessoas na Bíblia também foram jejuar porque estava com a sua situação lá terrível, ruim, precisando de uma intervenção do Senhor. Então, alguns exemplos. O profeta Samuel chamou todo o povo da nação para jejuar. Por quê? Porque o inimigo estava vindo, estava fazendo opressão, querendo, tirar a paz deles. E o profeta Samuel chamou o povo: gente, vamos jejuar porque a gente não dá conta de vencer eles, a gente precisa de uma intervenção do Senhor. Eles jejuaram e o Senhor deu a vitória a eles. Então, da mesma forma que o Senhor deu a vitória a eles, o Senhor também vai dar a vitória a você. Amém? Glória a Deus. A rainha Esther também foi jejuar. A rainha Esther, você lembra da história? Ela ouviu a notícia de que Amã tinha conseguido um decreto do imperador que ia exterminar, ia acabar com todo o povo judeu, e ela então convoca as pessoas que estavam ao redor dela para fazer um jejum de 3 dias, e foi um jejum radical, para não comer e nem beber, que é um jejum perigoso. Você só pode fazer um jejum de 3 dias sob orientação médica, porque senão pode dar problemas graves de saúde. Então ela orou, e jejuou junto com o povo durante 3 dias, e Deus deu uma resposta favorável. Davi também jejuou quando ele teve aquele problema com Batseba, problema sério de adultério, ele jejuou para que a criança que nasceu não morresse. Mas Deus, apesar de ouvir a oração, o clamor e o jejum de Davi, Deus não atendeu o clamor de Davi. E sabe, meus irmãos, refletindo bastante sobre essa situação, eu fico pensando se aquela criança é poupada, se Deus restaura a saúde dela e ela cresce com aquela marca de que ela era fruto do adultério de Davi e Batseba, como é que seria a vida daquela criança marcada, por essa discriminação? Então é uma situação péssima, mas penso eu que Deus sabe o que faz e permitiu que a criança morresse. O povo de Nínive, que era um povo terrível, um povo bárbaro, assassino, eles conquistavam as demais nações, eles faziam atrocidades, eles não tinham um pingo de temor. Jonas vai lá e prega, ele se arrepende de tal maneira que eles fazem um jejum para que não venha o juízo de Deus sobre eles. Neemias jejuou por conta da situação dos muros da cidade. Saulo, quando teve aquela experiência no caminho de Damasco, ele ficou ficou cego, ele ficou também em jejum para receber uma orientação de Deus, e ele também ficou 3 dias sem comer e sem beber. Jesus, antes de começar o seu ministério, Jesus jejuou durante 40 dias. Segundo os estudiosos, ele fez um jejum de comida, mas continuou a ingerir líquido. Se foi assim, a gente não sabe, mas aconteceu. Então, a igreja de Antioquia também jejuou antes de enviar Paulo e Barnabé na missão que Deus tinha confiado a eles. Os irmãos do louvor, se quiserem voltar, eu já estou encerrando. Então, meus irmãos, o jejum, ele precisa ser feito pelo povo de Deus. Jesus disse: quando vocês jejuarem, então nós precisamos jejuar. E como é que você deve jejuar? De acordo com a sua
sua condição física. Você tem condição de fazer um jejum das 8 da manhã ou das 6 da manhã até as 6 horas da tarde sem comer nada? Faça. Eu não consigo porque eu tenho problema de saúde, disso, daquilo, só consigo até meio-dia. Faça então da manhã até o meio-dia. Eu não consigo fazer um jejum de comida e de bebida, eu só consigo de comida. Então faça. Meu irmão, é melhor fazer um pouquinho do que não fazer nada. Entende? Agora, o que você precisa ter cuidado é entrar num jejum prolongado se a sua saúde não está boa. Isso você não pode ser responsável. Então, antes de fazer um jejum, você precisa checar se está tudo bem, para depois você fazer o seu jejum. O que é recomendado? É recomendado que você faça o jejum nos dias que você não sai de casa, porque se você sai de casa, você fica exposto a um monte de situação e você também não pode orar o tempo que seria adequado, né? Porque se você só faz um jejum e você não tem tempo de oração, você não vai ficar conectado com Deus, porque se o objetivo do jejum é você abaixar o volume da sua carne e você estar mais atento à voz de Deus, você está trabalhando, você está distraído com o seu trabalho, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Então o ideal é que você faça o jejum quando você possa estar na sua casa, para que você tenha esse tempo. E aí então você vai ver. O famoso jejum de Daniel também é muito recomendado, que é um jejum que você pode fazer, não precisa ser necessariamente de 21 dias, mas é um jejum que você tira apenas as coisas mais saborosas, né? Por exemplo, olha, eu vou ficar uma semana sem comer nenhum tipo de carne, né? Desde que você goste de carne. Se for vegetariano não vai valer, né? Você gosta muito de tomar o seu cafezinho, eu vou tirar o café uma semana, né? Pra gente, tem algumas pessoas que uma semana sem café vai ser uma tortura, né? Então, não diga quantos dias você vai fazer. Faz o primeiro, vê se você aguenta, faz o segundo e assim você vai. E então você vai ter, essas possibilidades. E outras coisas. Tem gente que vai ser chocolate, outros vão ser refrigerante, né? Tira alguma coisa e ofereça isso ao Senhor. Então, meus irmãos, o jejum médico é feito por causa de uma precaução física para evitar problemas durante uma cirurgia que pode levar à morte, e o jejum da alma também tem uma característica nesse sentido. Nós renunciamos, tanto no jejum pedido pelo médico quanto o jejum bíblico, nós renunciamos àquilo que nos satisfaz por um tempo para melhorar aquilo que não está bom. Então jejuar é renunciar por um tempo o que alegra o nosso coração, mas nos faz nos aproximar do Senhor. O jejum espiritual é feito para evitar não perdermos o foco, não perdermos a nossa atenção e a nossa comunhão com o Senhor. E a palavra de Jeremias 29:13 é muito apropriada, tanto quanto a de Tiago. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você faz o jejum, é uma demonstração que você está buscando de fato ao Senhor de todo o seu coração, porque inclusive aquilo que é bom para você, que é se alimentar, você está abrindo mão para poder ouvir o Senhor. E Tiago 4:8 que diz: aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Então, se você está orando por pessoas da sua família que precisam de conversão, essa conversão não aconteceu até hoje, você que está orando por uma porta de emprego, está orando para que o seu relacionamento com o seu cônjuge ou com seus filhos, netos melhore, além da sua oração, a palavra do Senhor para você hoje é: tire um tempo para jejuar, não para fazer apenas um jejum, mas alguns jejuns, para que você esteja mais atento à voz do Senhor, para que o Senhor se incline para você e também para que você possa ouvir do Senhor aquilo que você tem que fazer. Porque às vezes, meus irmãos, o nosso milagre só vai acontecer depois que nós fizermos a nossa parte, e a gente esquece disso, e isso é muito importante.
importante. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele disse: olha, primeiro tirem a pedra que tampa o túmulo. Jesus poderia ter tirado, mas era algo que eles poderiam fazer. E nós também, quando nós podemos fazer alguma coisa no sentido de abrir a porta para o milagre, nós precisamos fazer a nossa parte. Quando Jesus foi multiplicar os pães, ele pediu primeiro que as pessoas fossem colocadas numa determinada ordem, grupos de 50, grupos de 100. Então, o que é que você pode colocar em ordem na sua casa? O que é que você pode colocar em ordem na sua vida para que você abra a porta para que o milagre aconteça? Então, saia daqui com essa palavra no seu coração. O seu milagre vai chegar, mas talvez não chegou porque tem coisas que cabe a você fazer e você ainda não fez. Amém? Quero agora você se levantar, vamos louvar mais uma vez, para que você saia daqui com o coração, com uma convicção que Deus quer usar você e que você pode ser uma bênção nas mãos de Deus, mas você precisa deixar Deus trabalhar em você.